Estamos recebendo o pastor Joelito Santos. O pastor Joelito, ele é pastor da igreja, da primeira igreja batista em Santo Amaro. Próximo mês já está comemorando 88 anos, né, pastor? E ele está lá na liderança dessa igreja há 14 anos. 13 anos está na liderança da igreja lá da primeira igreja batista de Santo Amaro. Além de liderar aquela igreja, ele também é líder de denominação, já exerceu diversas funções na nossa denominação e também é escritor. Tá? Então, é um prazer nós recebemos o pastor nessa noite. E também ele se faz acompanhar de seus familiares, da sua esposa irmã Geni, por gentileza, se coloque de pé, dos seus filhos, o Felipe, é o caçula, da sua filha Keila e da esposa da Keila, genra do pastor, o Brito. Também sejam muito bem-vindos, tá? E agradecemos pela sua presença, por estar acompanhando aí o pastor Joelito. Pastor Joelito, que Deus abençoe na entrega da mensagem, que os nossos corações, que todos nós já oramos para Deus, para que nós sejamos abençoados nesse culto, como em todos os outros cultos. Amém. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los nesta noite com a graça e a paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer, que alegria poder estar com os irmãos nesta noite, convidado que fui para, nesta oportunidade, trazer-lhes a mensagem da Palavra de Deus aos seus corações. Me sinto muito honrado com o convite e estar com os irmãos certamente é para mim motivo de muita satisfação. Tenho estado aqui nesta igreja, neste ambiente, por diversas ocasiões, em eventos e acontecimentos realizados e promovidos tanto pela convenção, como também pela Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo. Esta igreja é uma igreja envolvida com a denominação, é uma igreja que realmente acolhe eventos e atividades que são realizadas e me sinto bem à vontade em estar aqui, especialmente porque eu posso olhar e contemplar alguns rostos conhecidos que me torna familiar a este ambiente. Amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre investimento. Este é o assunto que pretendo compartilhar com vocês e, evidentemente, quando nos propomos a falar sobre investimento, a primeira ideia que vem à nossa mente é que o pastor vai falar de dinheiro, né? Porque só quem tem dinheiro investe, né? Mas fique tranquilo que eu não vou estar falando aqui sobre finanças, fique tranquilo em relação a isso. Gostaria de fazer uma pergunta. Esta pergunta, então, ela está sendo colocada aí para você rapidamente fazer uma consideração. Quantos de vocês que estão aqui nesta noite são investidores? Deixa eu olhar aqui para trás. Opa, legal, gostei. Muito bem. Percebi também que alguns de vocês pensaram, refletiram rapidamente e ficaram assim um tanto intimidados de se manifestarem a essa pergunta. Eu não sei o que é que passou pela sua mente, tá? Mas para ajudar você que talvez ficou com alguma dificuldade, vamos entender primeiro o que é investimento? Então vamos lá. Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um retorno futuro. Esta é a primeira ideia de investimento. Mas ainda há uma outra ideia. Investimento é a aplicação de recursos, tempo, esforço, a fim de se obter algo. Aí facilita um pouco a compreensão e ao mesmo tempo facilita a provocação da pergunta
e um incentivo à resposta. Porque daí, se você pensou que não é investidor porque não tem recursos financeiros, mas você entendeu agora que investimento é aplicação não somente de recursos, mas de tempo, de esforços e de outras coisas mais. Assim, flexibiliza o seu envolvimento no investimento. Então, considerando que nós estamos no mês da família, eu quero refletir com vocês nesta noite sobre o maior e melhor investimento. É mais um clique aí para você poder nos acompanhar dentro desta linha de raciocínio. O maior e melhor investimento é, portanto, o tema da nossa mensagem nesta noite. Considerando que o assunto é investimento, o tema é o maior e melhor investimento. E para a gente poder entender sobre isso, nós vamos proceder à leitura do texto da Palavra de Deus, e eu os convido a se colocarem em pé neste momento, para acompanharem a leitura de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de 4 a 9, está projetado aí, para os irmãos acompanharem, mais um clique, para os irmãos poderem acompanharem. Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Próximo versículo, toda a congregação. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. Todos. Amém. Ainda em pé, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos em Tua casa, reunidos com o Teu povo, celebrando esse culto ao Senhor, e o fazemos com muita alegria e com muita gratidão em nossos corações, porque a Tua boa mão tem sido generosa para conosco, tem nos conduzido até o presente momento sob os Teus cuidados e proteção. Agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que tem acontecido neste cultuar, e o desejo do nosso coração é que o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado através de cada ato deste culto. Ao lermos a Tua palavra, Senhor, nós desejamos neste momento ouvir atentamente aquilo que o Senhor deseja comunicar, e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, de modo que todos sejam alcançados, ó Deus, e abençoados para a glória do Teu santo nome. Eu oro agradecido pelos irmãos que vieram participar presencialmente do culto nesta noite, mas também oro em favor de todos aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando de forma remota em seus lares. Oro para que a Tua bênção os alcance aonde quer que estejam, e que todos sejam agraciados nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor, amém. Os irmãos podem tomarem os seus lugares. Meus queridos irmãos, queria só pedir que desse mais um toque. Ao lermos esse texto da palavra do Senhor, eu cheguei à conclusão de que o maior e melhor investimento é o investimento familiar. Este, portanto, é o maior e melhor investimento que eu e você podemos fazer. É o investimento familiar. E como é que nós temos feito
esse investimento familiar no decorrer dos últimos anos em que nós temos vivido? Bom, nós temos investido através de recursos financeiros. É claro que uns mais, outros menos, de acordo com as suas posses, de acordo com as suas condições, mas os recursos financeiros são uma das maneiras como nós fazemos investimento familiar. Nós abençoamos a família, nós abençoamos os nossos filhos, nós somamos esforços nesta direção, a fim de que esse tipo de investimento possa acontecer. Nós temos feito investimentos através de bens materiais, comprando, adquirindo bens, a fim de que nós possamos nos sentir felizes e realizados com os investimentos que temos feito na área material. Mas também nós investimos através de viagens, de férias, de lazer, tempo com a esposa, tempo com a família quando possível, e com certeza esse tempo de qualidade é, sem dúvida alguma, um investimento que nós nos propomos a fazer com os nossos familiares. Nós investimos oferecendo presentes, e hoje certamente foi uma boa oportunidade para oferecermos presentes a quem tanto prezamos e que é tão especial nos nossos corações. A propósito, eu quero abrir um parêntese aqui para parabenizar todas as mamães presentes aqui e também aquelas que nos acompanham de forma online. Sejam todas abençoadas em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos aqueles que estão nesta noite lembrando aí de uma pessoa tão especial que é a sua mamãe. Mas investimos também na educação. Através da educação nós estamos investindo, porque nós queremos que os nossos filhos, e queremos vê-los bem, com uma formação acadêmica, e que possam realmente se projetarem no campo profissional, e assim poder realmente serem bem-sucedidos no seu trabalho, nas suas atividades profissionais. Então, como pais, nós nos preocupamos em investir na vida dos nossos filhos, e fazemos aquilo que é possível para que eles possam realmente crescerem nesta área. Mas também nós investimos no relacionamento familiar. Eu estou falando nesta noite para homens e mulheres que são investidores. A questão não é se você vai investir, a questão é que você tem investido, e isso é muito importante. O que eu quero que você entenda nesta noite é que há um tipo de investimento que difere de todos esses que você tem feito até este momento. Por isso, com mais um toque, eu quero, por exemplo, mostrar que o maior e melhor investimento que nós podemos ter é a palavra de Deus. Este é o recurso que Deus tem disponibilizado para que eu e você possamos fazer o devido investimento. E começa exatamente dizendo: ouve, ó Israel, Deus falando, estas palavras que hoje te ordeno. Então começa a ser disponibilizado esse recurso para que nós possamos, de fato, fazer o investimento. E agora, conhecendo a palavra, tendo o conhecimento dela, se apropriando deste recurso que Deus coloca à disposição, onde nós devemos aplicar esse recurso? Aí, com mais um clique, nós podemos perceber muito claramente que o texto diz que o primeiro campo de investimento, onde devemos realmente colocar este recurso, é o nosso coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então é muito importante que entendamos o que Deus está querendo
nos falar nesta noite. Falou a Israel quando entregou esta palavra através do seu servo Moisés. Agora, de posse desta palavra, Deus fala conosco. Deus disponibiliza a cada um de nós este recurso para que nós possamos aplicá-lo primeiramente ao nosso coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É importante a gente entender o porquê que Deus está dizendo que a palavra precisa estar no nosso coração. Porque uma das grandes preocupações que nós temos é do conhecimento, é do saber. A gente preza o conhecimento, exalta o saber. A gente fica, de uma certa forma, encantado com a eloquência, com o conhecimento. E aí a gente esquece que o saber, o conhecer, é para a mente, para o intelecto. Quanto mais conteúdos colocarmos em nossa mente, mais intelectualizado nos tornaremos. Acontece que a preocupação de Deus não é com o nosso intelecto. Deus está disponibilizando um recurso para ser investido não no nosso intelecto, mas Ele está disponibilizando um recurso que, em primeiro lugar, precisa ser aplicado no nosso coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quando a palavra de Deus, ela é aplicada ao nosso coração, ela fala conosco, ela toca profundamente no âmago da nossa alma. E é exatamente este o lugar onde a palavra de Deus precisa ser aplicada. Eu gosto de ouvir pessoas cultas, intelectuais, que têm realmente o conhecimento, mas eu gosto de ouvir aquelas pessoas que toca o coração, que toca a alma. E quando isso acontece, os nossos corações se quebrantam diante de Deus. Os nossos corações se sensibilizam na presença de Deus. Ouvir uma palavra que fale não apenas à nossa mente, mas fale também ao nosso coração. Nós podemos estar com a mente aberta e o coração fechado. Então a palavra, ela entra na nossa mente, ela faz bem ao nosso intelecto, mas ela não alcança o nosso coração. Ela não mexe com a gente, ela não toca a nossa alma. E aí Deus está dizendo que este recurso deve ser aplicado no nosso coração. E aí, com mais um toque, a gente vai perceber que a partir de nós, o investimento então começa a se estender a outras pessoas. E aí nós devemos pegar este recurso, que é a palavra de Deus, e começar a investi-la na vida de todos aqueles que fazem parte da nossa família. O texto não fala da esposa, mas fala dos filhos, que é realmente um campo de investimento que a gente precisa aproveitar as oportunidades que nós temos para fazer esse investimento. As
ensinarás a teus filhos. Responsabilidade dos pais. Ensinar a palavra aos seus filhos. Gastar tempo com eles. Eu me lembro que quando os meus eram pequenos, eles gostavam de me ouvir contar histórias bíblicas. E eu lembro que cada vez que eu contava uma história bíblica, eu ouvia imediatamente uma pergunta: conta outra. Conta outra. Eu queria que eu contasse outra história. E aí eu tinha que segurar e dizer: não, nós vamos ficar somente com essa hoje. E vamos realmente entender essa história. Vamos gravar aqui alguma coisa sobre essa história. Vamos aprender com essa história algumas coisas. Então, o texto diz que nós devemos aplicar esse recurso, primeiramente, na nossa vida. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, em nossa vida. Depois, na vida da nossa família, dos nossos filhos. Agora, pensando que esta é a nossa responsabilidade de fazer o investimento, por que o investimento familiar é o maior e melhor investimento? Sabe por quê? Mais um clique. Porque nós estamos investindo, pensando nos resultados desse investimento. E quais são esses resultados? Relacionamentos saudáveis. Se nós estamos realmente investindo a palavra na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, o resultado disso vai ser um relacionamento conjugal saudável. Um relacionamento entre pais e filhos saudável. E hoje um dos grandes desafios que a família enfrenta é realmente construir uma família saudável. Há muitos problemas nos relacionamentos familiares. E a nossa esperança é o Evangelho de Jesus, que alcance as famílias, que transforme as famílias, para que o relacionamento possa ser transformado e haja saúde neste relacionamento. Quando nós investimos em nossa família, o resultado é casamentos duradouros. Muitos casamentos hoje terminam a curto prazo, a médio prazo. Mas o casamento foi projetado por Deus para ser duradouro. Tanto é que Jesus disse lá em Mateus capítulo 19, aqueles a quem Deus uniu, não os separe o homem. Casamentos duradouros. E aí, os nossos filhos precisam olhar para nós e perceber que realmente a palavra de Deus, que uma vez foi aplicada, investida em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, contribuiu de forma significativa, para que nós possamos ter um relacionamento, um casamento duradouro. Este ano eu e a minha esposa estaremos completando 39 anos de casados. 39 anos, estamos chegando aos 40. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Porque o que tem sustentado o nosso casamento é a presença de Deus em nosso lar e a palavra do Senhor, que é o nosso arrimo.
quando nós temos essa estrutura, o nosso casamento, ele é duradouro. O resultado desse investimento familiar é que nós teremos filhos maduros e equilibrados, numa sociedade onde tem muita gente imatura e desequilibrada, inclusive dentro dos lares, no ambiente familiar. Pessoas imaturas e desequilibradas, principalmente emocionalmente. Mas quando eu olho para o lar, para a família, de homens e mulheres de Deus como vocês, é perceptível ver a presença de filhos maduros, que possuem maturidade. Quando você conversa, dialoga com eles, o papo é bom, a conversa é boa, entende? E tem maturidade, tem equilíbrio, tem bom senso nas ideias, nas opiniões, nas avaliações, nos julgamentos. Isso é resultado de investimento familiar. Quando nós investimos na família, o resultado disso é uma espiritualidade sadia. A família precisa vivenciar isso. A família precisa desse investimento para que possa realmente desenvolver uma espiritualidade sadia. E o que é que eu entendo como espiritualidade sadia? É uma espiritualidade onde não existe doenças. É uma espiritualidade real. É uma espiritualidade vivencial. É uma espiritualidade que traz a presença de Deus para o ser, que atrai a presença de Deus para esse ambiente. Você percebe quando há uma espiritualidade sadia no ambiente doméstico. É perceptível isso. Você entra numa casa e você já percebe a presença de Deus naquele lugar. Tem gente que só percebe a presença de Deus quando vem à igreja. Diz, não, eu estou na presença de Deus. E quando você está em casa, você está na presença de quem? Deus está presente em todos os lugares. Se Ele não estiver presente na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, olha, você está numa situação de vulnerabilidade, correndo um risco muito grande de ser atacado pelo inimigo. Entenda que Ele está presente em todos os momentos da sua vida. Quando nós investimos a palavra de Deus, nós temos uma igreja forte. Igreja forte. E é isso que nós precisamos hoje, de uma igreja forte. E uma igreja forte não é uma igreja que está abarrotada de gente. Uma igreja forte é uma igreja alimentada com a palavra de Deus. É uma igreja que realmente prioriza as escrituras sagradas. Hoje nós vivemos numa época em que o cultuar em muitas igrejas tem poucos conteúdos. Não estou aqui tecendo nenhuma crítica, mas eu já fui convidado para pregar em algumas igrejas em que tinha 40 minutos de louvor, de música.
E eu tinha 15 minutos para pregar. 15 minutos para pregar. E eu li um texto, cumprimentei os irmãos, fiz um resumo assim muito breve, agradeci a oportunidade, fiz a oração final e nos despedimos. Porque não tinha tempo para fazer uma exposição do texto. Ajudá-los a entenderem o texto, a aplicarem o texto, para que pudessem realmente sair alimentados com a palavra. Como é que poderemos ter uma igreja forte, se é fraca de Bíblia, se é fraca na palavra? Mas graças a Deus, que nós temos muitas igrejas fortes, que amam a Deus, amam a Jesus e amam a palavra de Deus. E uma das coisas que as pessoas estão procurando hoje é uma igreja onde tenha a palavra. Uma igreja onde tenha Bíblia. Uma igreja onde tenha conteúdo. Nós temos recebido muitas pessoas em nossa igreja. Durante esse período de pandemia, uma grande maioria das igrejas que eu conheço perderam muito dos seus membros, que não voltaram, foram para outras igrejas. Lamentavelmente. Mas eu confesso aos irmãos que nós tivemos pouquíssimas pessoas que deixaram a nossa igreja nesses últimos 2 anos. Mas deixaram circunstancialmente. Não porque debandaram para outro ambiente. Mas nós recebemos muitas pessoas que vieram para a nossa igreja dizendo: eu vim para esta igreja porque aqui tem Bíblia, porque aqui tem palavra, porque aqui a gente se alimenta, porque aqui tem conteúdo. Por isso, Deus disponibilizou esse recurso que é a palavra, para que nós possamos investi-la na vida, não somente familiar, mas da igreja. E por que esse investimento é importante? Porque nós estaremos investindo nas próximas gerações. Quando Deus diz: ensinarás a teus filhos, andando, sentado, deitando-te, levantando-te. Deus estava dizendo: olha, vocês precisam investir nas próximas gerações. Porque se a palavra fica só com esta geração, ela vai ter um tempo limitado, um tempo curto. Mas eu e você fazemos parte de uma geração que está passando. Nós fazemos parte de uma geração que está passando. E se nós não investirmos nas novas gerações, o futuro da igreja estará comprometido e corremos o risco da igreja perder sua relevância. Por isso, nós precisamos investir na família, porque isso é o nosso dever. Investir na nova geração. E ao fazer isso, nós estamos investindo para o futuro. A igreja de hoje não será a igreja de amanhã. Mas a igreja de amanhã será aquilo que nós estamos plantando hoje, semeando hoje, investindo hoje. Os nossos gostos, o nosso estilo,
as coisas que nos apetece como cristãos, poderá não ser a da nova geração, das futuras gerações. Mas há uma coisa que não pode ser alterada, é o conteúdo da palavra, o conteúdo das Escrituras. Essa precisa permanecer inalterável, inalterável. Mais um clique, por gentileza. Olha o que diz a palavra do Senhor quando nós falamos de investir nas novas gerações. Salmo 90, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. É uma geração que passa, ou que vai passando, e outra que vai chegando. E Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E o Salmo 145, versículo de número 4 diz: uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Porque essa geração que está passando está fazendo investimento nas novas gerações. E aí nós teremos uma igreja contínua, uma igreja que vai dar continuidade à sua existência, à sua razão de ser. Ela não vai deixar de ser, ela sempre será, sobretudo porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos, depois de refletirmos sobre o maior e melhor investimento, nós somos encorajados a sairmos daqui dispostos a avaliarmos sobre o que e onde nós estamos investindo. Precisamos investir mais em nossa família, porque famílias fracas produzem igrejas fracas. Famílias fortes produzem igrejas fortes. E eu gostaria de convidar você nessa noite a tomar uma decisão de começar a fazer novos investimentos, especialmente na sua família. Eu gostaria de orar com você nesse momento, para que Deus possa dar a você todas as condições que você precisa, para, se já faz esse investimento, continue fazendo. Se desanimou, seja renovado no seu ânimo. Se ainda não está fazendo, terceirizou esse trabalho, retome esta responsabilidade. Gostaria de convidar você para se colocar em pé nesse momento, e eu gostaria de orar com você. Estou diante de homens e mulheres que são investidores. Você está investindo tudo o que você faz pela sua família, pelos seus filhos, é um investimento. Pai, eu quero nesse momento agradecer-te pela tua palavra que foi compartilhada, de forma que todos pudessem entendê-la com clareza. E eu quero agradecer-te pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra, ampliando, ó Deus, para as mais diversas áreas da nossa vida. E eu estou certo de que, ao sairmos daqui, haveremos de pensar, repensar, refletir, considerar como tem sido o nosso investimento. Eu oro para que resultados dele possam ser visualizados, tanto no ambiente familiar, como também no ambiente de igreja, de família de Deus, de povo teu. Obrigado, Senhor,
pela vida de todos aqueles que nos acompanharam até este momento. Que o Senhor continue falando profundamente aos seus corações. Oro pedindo que assim seja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.